Salve, salve nação lotequeira! No ar, a minha, a sua, a nossa Vovoteca TV. Edição de quarta-feira, são duas edições, a de quarta e a de quinta. E hoje nós vamos falar sobre os números da enquete do concurso 917, com um super acumulado de R$ 2.200.000. Eu não ganhei no outro, você também não. Teve duas apostas com 13. Isso tudo mostra toda a dificuldade. É isso aí, galera. E não esqueçam, continuem se inscrevendo, divulgando o nosso trabalho. Se inscrevam no canal, acione, toque no sininho, dá aquele like da sorte e vamos embora. Tá legal? Preparado? Chega de lenga-lenga, JP. Vem aí, Matheus. É contigo, meu filho. Programação na telinha e logo de cara vocês que viram logo no começo da semana percebem que o jogo 14 foi substituído. Ali onde estava Vila Nova e Remo, devido a vários casos de Covid no Remo, a Caixa acertadamente, no meu ponto de vista, preferiu não correr risco de possível adiamento desse jogo e substituiu. Até substituiu por um jogo que eu não imaginava. Foram lá, buscaram então na Copa da Inglaterra, Manchester United e Liverpool. Esse é o jogo que vai fechar o concurso, o jogo 14. Novamente um jogaço, né? Tivemos já na semana passada, só que pela Premier. Agora o papo mudou, nós estamos aí o United mandando, o Liverpool visitando. É isso aí. Então, programação, quem ainda não viu, tá vendo agora na tela. Passamos diretamente então para a enquete. Tá vendo aí, galera? O que está acontecendo na manhã dessa quarta-feira? Como sempre faço, puxei a primeira parcial e ela já apresentando números robustos, mais de 1.200 votos por jogo, o que dá assim uma bela base do que anda passando na cabeça do lotequeiro. E logo de cara nós vemos aí o quê? 11 colunas aponta favoritismo. Sendo que o São Paulo, lá no jogo 6, recebendo o Coritiba, é o único super favorito. É óbvio, né? Tricolor, independente do jogo que vai ter nessa quarta, ele vai continuar brigando pelo título. Jogando no Morumbi contra o Coritiba, ele entra como super favorito. Da rodada é só ele aqui tá como super favorito. E aqui temos outra coisa assim que sempre é bom observarmos. Confiram os favoritos da coluna 2, ok? 1, 2, 3 favoritismo na coluna 2, a coluna do visitante. Então, pela ordem, nós temos aí o Atlético Mineiro no jogo 5, Palmeiras no jogo 8, né? Isso aqui por ordem de maior favoritismo. O América no jogo 2 também é favorito. Então, são esses três. E aí, concordam? Acho que algum deles vai ter dificuldade? Talvez o América contra o Confiança? Pode ser. Agora, o maior favoritismo aqui da coluna 2, que na minha opinião corre risco, é o Atlético Mineiro pegando o Vasco no Rio de Janeiro. O Vasco precisando desesperadamente de pontos. É um jogo que ficou perigoso. Tá ok, galera? Só uma palhinha sobre a enquete hoje. Lembrando que na sequência eu vou falar da enquete de duplos, que são as enquetes adicionais do Vovoteca, e finalizo com o jogo da enquete. Não é o meu jogo, é o jogo da enquete. Simplesmente montei ele de acordo com a enquete, aquilo que ela foi indicando eu montei, tá ok? Mas voltamos lá, estava falando dos favoritos. A curiosidade maior é que a coluna do meio, coluna do empate, entra como coluna favorita no Clássico Gaúcho. Que aí normal, né? Um belo empate. Mas é difícil a gente ver esse verdinho na coluna do meio. Nesse concurso tem. Normalidade. Os azulzinhos. 9 colunas dentro da normalidade. E a maior distribuição de votos está no jogo 14. O jogo que entrou depois é o jogo onde a galera está dividindo a votação, olha lá, 37, 37 e 26.
Seria o tal jogo do triplo da galera, talvez. Você que decide. Aí partimos agora para os amarelinhos, a surpresa, as colunas amarelas, tá tudo aí espalhado, coloridão. As casas que vêm acumulando a loteca são a surpresa. Não é nem zebra que tem acumulado a loteca. Normalmente vocês vê lá, 5 surpresas e uma zebra acumulou. E vamos lá, aqui tá cheio novamente de amarelinho. Tá amarelado em 16 colunas. A princípio destaco como surpresas perigosas o Grêmio, por ser clássico. E aí entra aquele detalhe, muitos olham a enquete de loteca, e simplesmente falam, mas clássico não tem favoritismo. Tem sim, pô. Tem, depende muito do momento de cada um, o que está acontecendo, o que almeja um ou o que almeja outro. A enquete indica um certo favoritismo ou uma porcentagem maior, justamente por esse momento, por essa necessidade. Isso aí não é história, não é histórico, não é desmerecendo um time ou outro. A verdade é que o lotequeiro quer ganhar. E se ele quer ganhar, normalmente ele vai conseguir trilhar esse caminho. Então existe esse desequilíbrio, mesmo em clássico. O ideal seria 33.3, 33.3, 33.3. Só que não é assim que funciona, tá? O Olympique de Marseille, super perigo, esse amarelo. O Atlético Paranaense, que joga em casa, contra o Fla também é perigoso. O Atlético vem aqui com 20%. Se bem que o empate está dando 32%, o Flamengo 48%. Quer dizer, não existe favoritismo. Se você somar 20 com 32, que é Atlético empate, bate 52. Entendeu? Esse equilíbrio vocês têm que fazer ao analisar uma enquete. Não é só olhar ali naquela coluna, não. Dá aquela balanceada e ver que a coisa até equilibra. E o Atlético joga em casa. O Bahia também eu vejo ele com perigo, ele entra com 17% contra 46% do Sport e 37% de empate. Só que aqui, galera, é aquele clássico nordestino, sempre equilibrado, sempre com rivalidade e pode se tornar perigoso. Então essa zebra aqui, do Bahia 17%, é perigosa. Zebra não, surpresa, né? Do Bahia 17% é muito perigosa. A outra que aparece aqui também, e eu vejo da mesma forma que eu falei de Sport Bahia, é esse Atlético Goianiense e Fortaleza. Mesmo Fortaleza não engatando uma sequência de vitória, muito pelo contrário, ele tem mostrado futebol suficiente para peitar o Atlético Goianiense lá em Goiás. Vocês discordam? Concordam? É a minha visão sobre esse jogo. É jogo perigoso, esses 16% nessa surpresa. Depois aparece a surpresa para Ponte e CRB no empate. Aqui é aquele jogo ainda que esse meio de semana pode decidir o que essas equipes vão precisar ou não vão mais precisar. Mas tá aqui a surpresa de empate com 13%, quase zebra. A Ponte está com 79%. No 13 aparece o empate no clássico, sempre perigoso. Volta a mesma análise do Grenal. Joga aqui para Fluminense e Botafogo, lógico, um peso maior agora para o Fluminense, porque o Botafogo, infelizmente, todo mundo sabe que está muito mal das pernas. Mas é um clássico, e esse 18% está aqui indicando que não só sou eu que estou falando isso. 18% dos 1.200 votantes colocaram aqui um empate como uma surpresa. Meia perigosa, né? Então é isso aí. Falei da enquete de secos. Passo rapidamente agora, jogo na tela a enquete de duplos, né? E a enquete de duplos, onde a pergunta, eu coloco todos os duplos possíveis e pergunto, entre esses duplos aí apresentados, se você tivesse que usar, me indique 5 pelo menos. E a galera vai indicando. E aqui eu trago para vocês no YouTube o top 7 por enquanto desses duplos. Então estamos lá. O duplo número 1, Inter e Grêmio, coluna 1 e do meio. No ranking, como segundo colocado em duplo, está o jogo 3, Mônaco e Olympiacos. Coluna 1 e do meio, aqui é o 10,19%. O Grenal deu 12,37%. Depois nós viemos aqui com o jogo 7, Atlético Paranaense e Flamengo. A galera aqui ainda jogando uma fezinha no Flamengo, colocou empate o Flamengo.
No ranking quarto colocado, vem o jogo 2, Confiança e América, é Série B, é complicado. E a turma acredita que o Coelho buscando o título contra a Chapecoense, não precisa mais nada, mas quer o título ou não quer? Tá dando a impressão que esse time não quer ser campeão. Mas vamos lá. X2 é o que a galera, 148 votantes, deram 6,86% para Confiança e América, duplo X2. O quinto no ranking é o jogo 13, Fluminense e Botafogo, é aquilo que eu falei antes. Mais gente pensando igual, Fluminense e empate é o que decidiram aqui colocar esse duplo, 6,25%, 135 votantes. Coloquei ainda aqui de brinde, né? O sexto colocado, que é o jogo 5, Vasco e Atlético Mineiro, coluna do meio e coluna 2. Aí a turma respeitando o Galo melhor campanha, mas com medo do Vasco segurar o empate. E no ranking 7 é o jogo 9, Cruzeiro e Náutico, porque todos sabem que o Cruzeiro não vem lá bem das pernas, pega o Náutico e nisso aí pode ser aquele jogo aberto, então jogaram um duplo aberto aqui, é 5,70, 123 votantes. Ok, Matheus? Joga aí pro pai aí o jogo das enquetes. Pronto. É como eu digo, hoje é quarta, é números, é um pouco mais frio e cria-se um jogo. Amanhã é quinta, eu entro para as análises, aí eu vou fazer meu jogo sugestão. Necessariamente pode não bater com esse aqui, tá ok? Nem sempre vai bater, vai dar uma ou outra diferença. Talvez um ou outro duplo daqui eu também pense igual após analisar os times, possíveis desfalques, essa coisa toda que todo lotequeiro faz. E eu adoro fazer isso. Aliás, gosto tanto que faço um monte de planilha estatística e você está sempre convidado a ir lá observar, analisar junto com a gente, junto com a galera que frequenta o vovoteca.com, né? Que é um site super visitado na loteca brasileira. Já passamos de 32 milhões de visualizações, um número grande, até porque é dentro de um segmento, uma loteria que até a própria Caixa não a divulga muito, né? Mas é a prova, esses milhões de visualizações é a prova que existe um mercado promissor para a loteca. Dona Caixa, dá uma olhada nisso. A loteca é a loteria paixão, é a loteria do futebol brasileiro. Tá ok que vocês colocam os internacionais aí no meio para jogar aquela pimenta, mas o brasileiro é apaixonado por futebol. Se divulgar a loteca, cresce a loteca, tenho certeza disso. Ok, galera? Então o joguinho das enquetes ficou assim. Antes deixa eu falar do joguinho, só esqueci de dizer que além da enquete tradicional, a enquete de duplo, lá no Vovoteca ainda rola a enquete de triplos. E o primeiro triplo que a galera tá votando é Inter e Grêmio. Quem for usar um triplo, tá dando preferência para isso. E o segundo triplo escolhido lá pela massa é Sport e Bahia. Tá vendo? Mais ou menos dentro daquilo que eu falei. A galera pensando nesse jogo como triplo também. Tá ok, galera? Mas vamos lá. Então eu fiquei assim. Jogo 1, Inter e empate. Eu não. A galera que votou ficou assim. Jogo 1, Inter e empate. Jogo 2, empate e América. Jogo 3, Mônaco e empate. Logo de cara, os 3 primeiros jogos já saiu os 3 duplos. No jogo 4, a galera escolhe o Avaí. No 5, na opção de seco, escolhe o Atlético Mineiro. No 6, o São Paulo frente ao Coxa. No 7, empate e Flamengo. Aí pintou o quarto duplo da galera. Empate ou Flamengo. No jogo 7, né? No jogo 8, Palmeiras vencendo o Ceará. No 9, o Cruzeiro bate o Náutico. No 10, o Sport bate o Bahia. Medo, hein? No 11, o Atlético Goianiense bate o Fortaleza. Tome medo. No 12, Ponte bate o CRB. Será? O CRB, de vez em quando, dispara a fazer gol, é um perigo. Mas aqui tá aqui. Por enquanto é o que tá dando. No jogo 13, aí fecha o último duplo. Fluminense e empate. E o jogo 14, de acordo com os números das enquetes, esse jogo está apontando o empate. Isso para um jogo que nem eu determinei aqui, que sempre vou fazer, um jogo de 5 duplos. Esse aqui eu não garanto que eu registro. O que eu registro é o jogo Sugestão Vovoteca, que vai ao ar amanhã mais ou menos nesse horário. Tá ok, galera? Aqui é que nem o Silvio Santos, põe um horário, mas às vezes sobe, desce.
Mais ou menos, né? Na tarde de quinta a gente aparece aí na telinha perturbando o seu sossego. É isso aí, galera. É muito bom estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe a todos, derramando bênçãos e mais bênçãos em nossos lares. Fiquem com Deus. Fui. Amém.